E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, na mensagem de hoje. Que Deus possa, transbordar de alegria, de paz, de amor na sua vida, na sua família, e que a mensagem de hoje possa trazer clareza, porque eu quero falar sobre uma direção clara, aquilo que Deus tem para revelar sobre a nossa vida. Porque a gente enfrenta várias diversidades na vida, a gente passa por muitas lutas na vida. Isso é normal, eu acho que traz sentido também para a gente poder continuar caminhar, para a gente poder viver, para a gente romper algumas barreiras, algumas dificuldades, amadurecer também, né? Não só como pessoa, mas espiritualmente. E acho que o que não faz sentido a gente se render a essas lutas, né? Se render a alguns problemas que aparecem na nossa vida e a gente abrir mão. Eu acho que o problema às vezes não são as lutas, mas a gente não tem uma direção bem clara para onde a gente tem que ir, um sentido, né? E a gente não vê uma luz no final do túnel. E tem uma passagem na Bíblia que vai relatar muito bem o que eu quero trazer na mensagem de hoje. Lá em 2 Crônicas 20 vai falar do rei Josafá, que ele se viu em uma batalha onde que os seus inimigos se juntaram para poder guerrear contra ele. Aos olhos do homem, e aí eu quero que você traga isso para a sua vida também, que tem algumas lutas, algumas batalhas que aos nossos olhos é impossível a gente vencer. E era exatamente assim que Josafá estava se sentindo. Aos olhos dele, o povo ali de Judá e Jerusalém, aos olhos dele era impossível vencer essa batalha. Então o que Josafá fez? Um homem muito sábio, que é exatamente isso que nós devemos fazer. Então pega essas duas palavras que tem para te liberar agora. A primeira coisa que Josafá viu e ele fez quando ele estava nessa situação foi chamar o povo de Jerusalém e o povo de Judá e promover um jejum. Meu irmão, esse jejum era para promover uma direção, era para promover um sentido, aquilo que ele precisava fazer, como ele precisava agir em meio àquela luta, em meio àquela batalha. E sabe, a gente precisa também fazer isso. A gente precisa, em momentos da nossa vida, quando a gente está se sentindo acuado, perdido, fraco, a gente precisa fazer um jejum, pedindo a Deus direcionamento, pedindo a Deus sabedoria, conhecimento, para Ele, passar para a gente como que a gente deve proceder, como a gente deve agir. E é muito linda essa passagem, porque assim que eles terminaram o jejum, veio a resposta de Deus, que está lá em 2 Crônicas 20, 15. E eu quero que você acompanhe comigo. Amém? Então veio a palavra de Deus, dizendo assim: Ele disse: Escutem, todos os que vivem em Judá e Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes disse o Senhor: Não tenha medo e nem fique desanimado por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Veja, olha a revelação que Deus trouxe para aquele povo. Não se preocupa, não tenha medo. É muito forte isso. Se a gente entender o que Deus está querendo trazer para a gente com essa palavra, que a luta que você está enfrentando, que a batalha que você está vivendo, não é para você ter medo, não é para você desanimar, não é para você, momento algum, achar que está perdido, porque essa luta não é sua, essa luta é de Deus. Entrega na mão de Deus, porque essa luta Ele vencerá por você. E teve uma vez que eu escutei uma pessoa falando algo que, foi muito forte para mim. Ela me falou o seguinte: Ricardo, toda vez que eu vou ler uma passagem dessa na Bíblia, eu coloco meu nome na frente. Porque aí quando eu leio, eu entendo que é Deus falando diretamente para mim.
E aí eu tomo posse dessa palavra. Eu vivo essa palavra. Eu trago a existência daquilo que foi liberado lá no céu e faço se tornar realidade na minha vida. Veja só, quando você coloca o seu nome na frente. Eu vou dar um exemplo para você. Ricardo, não tenha medo. Não desanima. Você não precisa ficar assustado com o tamanho desse exército, porque essa luta não é sua. Essa luta é minha. Deus falando para mim. Você viu como é que quando eu coloco o meu nome, transforma, dá sentido, aumenta a minha fé, aumenta a sua fé? Ricardo, seja forte e corajoso e não desanima. Meu irmão, faça isso a partir de hoje. Comece a colocar seu nome em toda promessa que Deus revelar para você. Toda vez que você vê uma promessa escrita na Bíblia, coloca o seu nome na frente e leia em voz alta, declarando que aquela promessa é para você. E aí sim ela vai fazer sentido na sua vida. E aí, mesmo Deus que liberou aquela palavra, hoje está liberando sobre a sua vida. Hoje está liberando sobre a sua luta. Hoje está liberando sobre a sua batalha. O mesmo Deus que trouxe aquela clareza, uma direção e livrou aquele povo daquela batalha, também vai te livrar da sua luta. Só que tem um ponto muito importante que continua no versículo 16, falando o seguinte: amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no final do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá e ó Jerusalém. Tá vendo? Deus, Ele não vai tirar você das lutas. Ele não vai isentar você de se preparar, de se posicionar, de permanecer, mas Ele vai livrar você de lutar. Então veja que tem momentos na nossa vida, batalhas que nós vamos enfrentar, lutas que nós vamos enfrentar, que nós precisamos permanecer fiel, que nós precisamos colocar em posição de luta, de batalha. Mas isso não significa que nós vamos precisar guerrear. Nem sempre. Tem hora que é hora de guerrear e tem hora que é hora só de se posicionar. Então, quando você faz esse jejum, você pede essa direção clara para Deus, você sabe como você tem que se posicionar, o que você precisa fazer para poder vencer essa batalha. E é muito forte que o povo entendeu isso e eles foram conforme a palavra de Deus tinha mandado. E aí, eu entendo que muitas das vezes a gente escuta, a gente recebe um direcionamento de Deus e a gente não faz aquilo que Deus pede. O povo ali, ele entendeu, se posicionou, foi até o vale, permaneceu em posição de ataque. E aí Deus fez com que o exército, que eram dois exércitos inimigos, se confundissem e um começasse a guerrear contra o outro. E a vitória foi do povo de Judá e de Jerusalém. E eles não precisaram sequer mover uma espada. E eles foram vitoriosos. E eu creio que quando Deus ele te dá essa direção clara na sua vida, que é o que eu quero liberar sobre você hoje, que Deus possa te dar esse direcionamento claro na sua vida, você vai sair vitorioso, meu irmão, sem precisar sequer levantar uma espada para poder guerrear. Mas só do fato de você jejuar, se posicionar e permanecer fiel, a vitória já é sua em nome de Jesus. Porque a gente tem costume de achar que a gente tem que, ir pra cima, brigar, tal. E Deus está falando o tempo todo pra gente, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Deixa que o improvável eu faça acontecer na sua vida. Mas você precisa se posicionar apenas. Quer ver alguns exemplos na Bíblia que retratam exatamente isso? Deus falando: Moisés, pega o cajado, que o mar eu abro. Josué,
Dá 7 voltas na muralha, porque a muralha eu derrubo. Daniel, permaneça somente firme, crendo em mim, que a boca do leão eu fecho. Sadraque, Mesaque e Abednego, pode entrar naquela fornalha, seja fiel a mim, porque eu te livro do fogo ardente. Elias, sai dessa caverna, lute contra o povo de Baal, que eu faço descer fogo do céu. Davi, escolha só a pedra, lance, porque o gigante eu derrubo. Meu irmão, Deus está falando para você, faz o fácil. Faz aquilo que Ele está te pedindo para você fazer. Faça aquilo que Ele te deu direção para você fazer. Porque o impossível, Ele já está fazendo na nossa vida. Esse é o nosso Deus. Olha o que diz a palavra dEle. A paz que eu te dou, o mundo não te dá. A riqueza que eu te dou não traz dor. Esse é, sabe, coloca lá, coloca o seu nome. Fala assim, Ricardo, a paz que eu te dou, o mundo não pode te dar. Coloca aí, Maria, a riqueza que eu te dou não traz dor. Coloca o seu nome na frente e entenda aquilo que Deus quer liberar sobre sua vida, meu irmão. Eu tenho certeza que você vai se encher de fé, se encher de alegria, de unção, vai trazer vigor, vai trazer força, vai trazer coragem. Você não vai desanimar, você não vai, desistir e você vai permanecer fiel. E a gente, quando entende isso, quando a gente recebe essa palavra, a gente começa a declarar que a gente é vencedor. A gente começa a declarar que vai dar certo, porque Deus está conosco. A gente permanecendo, meu irmão, não tem como dar errado. As lutas vão vir, as dificuldades vão vir, mas a gente vai ter clareza, direção do que Deus quer liberar sobre nós. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você que nesse momento agora entende que está numa batalha muito grande e não sabe para onde ir, não tem uma clareza do que precisa fazer. E eu creio que Deus nesse momento vai agir em seu favor. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, meu Deus, e creio que essa palavra que foi liberada, Pai, possa vir de encontro ao meu irmão, dando ele sabedoria, conhecimento, clareza, direção, sentido, para que o Senhor possa entrar em favor, Pai, dessa causa, dessa luta, dessa batalha, para que ele não venha se sentir sozinho, mas que ele venha entender, meu Pai, que o Senhor está lutando por ele, que o Senhor vai vencer essa batalha por ele, por ela, e que a mão do Senhor já está sobre a vida deles, dando, essa direção e fazendo com que a vitória venha a ser deles. Assim como o Senhor liberou para o povo de Judá, de Jerusalém, para a vida do rei Josafá, que o Senhor possa fazer desta mesma forma, que os inimigos, eles venham lutar contra si, que os problemas venham lutar contra si, venham se desfazer e que esse meu irmão, essa minha irmã, possa sair vitorioso em nome de Jesus. Meu irmão, eu espero que essa mensagem venha, verdadeiramente trazer mais fé para você, mais coragem, mais força, mais direcionamento, mais clareza daquilo que você precisa fazer. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima mensagem. Fala, tripulantes! Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço!